Bom dia, senhores. Vamos para a terceira aula de hoje, aula de comando e controle operacional. Agora nós vamos falar sobre as instalações que nós temos no SCI e no nosso sistema de comando e controle operacional de hoje. É, tem muita coisa que a gente usa como referência, o SCI que veio de Brasília, mas nós já temos a nossa forma hoje de trabalhar no CBMERG. E aqui eu vou citar alguns exemplos, vocês vão até reconhecendo conforme a vivência dos senhores aqui na corporação já. Tá? E vamos lá, instalações. Objetivos: identificar as instalações do SCI, compreender os requisitos necessários para as instalações e conhecer as principais instalações. E aqui eu faço um adendo também às características de cada uma, cada cuidado que a gente tem que ter. Como que a gente pensa numa área de concentração de vítima? É a próxima área quente? É longe? É tão longe? Para que serve uma área de espera? E aí nós vamos falando sobre cada coisa e vocês até vão associando na cabeça de vocês a ocorrência que os senhores já foram e falar, pô, será que foi feito desse jeito? Eu acho que não foi não, acho que tal área com tal área juntaram, não deveria. E aí vai gerando nos senhores melhorar se depois da aula de hoje vocês saírem com um senso crítico um pouco melhor em relação a esse assunto, fico satisfeito. Sumário: considerações iniciais, principais instalações, outras instalações e estabelecimentos do posto de comando. Ou seja, o sumário de hoje. Vamos lá. Considerações iniciais. O que são as instalações? Espaços físicos determinados para atendimento de demandas do evento, ou seja, é um espaço que ele tem uma determinada função. São instalações padronizadas, ou seja, cada tipo de demanda terá instalação específica, ou seja, vamos lá, não significam edificações ou construções, mas necessitam ser identificados. Ou seja, eu não tenho uma normativa em relação a qual espaço tem que ser, por exemplo. Uma área de concentração de vítima tem que ser uma escola. Não, não é isso. Você chega no local, você vê a distância dos espaços disponíveis e você estipula aquilo e você tem uma determinada forma de trabalhar com aquela área. Por exemplo, a área de espera que eu quero vai ser a garagem de ônibus de uma empresa, que o espaço é enorme. Então lá eu vou botar um ponto para identificar o material que entra, identificar as viaturas que chegam, e ali eu começo a fazer aquela triagem inicial para poder montar um banco de dados e poder executar esse trabalho. Mas vocês percebem, a empresa de ônibus foi um ponto onde a gente achou no local e a partir daquele local improvisado, monta ele de acordo com a necessidade que eu quero. Quais instalações são necessárias, conforme a demanda do evento? Há atendimento de vítima? Tem pernoite? Possui operação aérea? Não tem por que eu montar ele ponto ele base se não tem pretensão nenhuma de chegar a helicóptero. Há atendimento de vítima. Pô, mas o evento é de incêndio florestal, uma área imensa. Tem vítima lá dentro? Probabilidade muito baixa. Você não precisa ficar preocupado com isso. Tem pernoite? Vai precisar de uma área de descanso? Não. Entendeu? Vai conforme essa necessidade. Fatores que devem ser considerados. Quais prioridades terão para serem estabelecidas? Custo, material e humano, do estabelecimento e operação da instalação e segurança do local. Tudo depende de qual operação está vivendo. Então, assim, nós vamos ter alguns fatores em que a gente se preocupa mais, outros menos. E eu não preciso muito listar, porque são coisas assim que são relativamente óbvias. Por exemplo, tem um evento de soterramento. A prioridade é a segurança. Você tem que ter uma segurança local adequada para que o material humano e até mesmo material físico, né, o recurso material, ele não se perca nesse evento. Então, não, preciso de priorizar primeiro a segurança, segundo, o deslocamento, como é que funciona? Só tem barro no caminho, espaço, esse tipo de coisa, certo? Segurança no local é o principal porque a nossa prioridade é a nossa vida. Principais instalações mais frequentemente estabelecidas,
mais determinantes ao evento e não são obrigatórias. Ou seja, para aquele evento, é evento de incêndio, sempre tem posto de comando, área de concentração de vítimas. Ou seja, você tem a tendência a sempre fazer as mesmas instalações para os mesmos eventos. Mais determinantes ao evento, cada evento tem um pedido maior, por exemplo, você precisa de uma área de concentração de vítima grande se for um evento com muita vítima, por exemplo, um soterramento, um acidente com múltiplas vítimas, uma colisão de ônibus com caminhão, entendeu? Você vai tateando isso e não são obrigatórias porque elas são adaptáveis ao evento. Instalações principais, posto de comando. Se realizam as atividades de posto do comandante de incidente, seu staff de comando e chefes de seção. A concentração de todas as informações relacionadas ao evento e ocorrem as reuniões. Ou seja, é aquela. Geralmente a gente leva uma barraca pantográfica nossa do Corpo de Bombeiros e estipula ali o local como posto de comando. Ou seja, é ali onde o comandante vai ficar com o staff dele e vai fazer reunião. Ah, mas se é só para uma reunião, por que que precisa? Porque você precisa de concentração de informação, proteção do posto de comando em relação a terceiros, você não quer invasão de repórter no local, familiar da vítima atrapalhando a atividade, então você precisa criar um ponto para isso e protegido. Está em localização que consiga gerenciar a cena, ainda que reservando-se para reuniões. Ou seja, o posto de comando ele não fica diretamente na área quente, mas ele fica perto, para que você tenha boa visibilidade, bom deslocamento, é fácil de chegar no local. Pensar num local pequeno, tá? Assim, se for muito grande, se for em proporção de um bairro inteiro ou uma cidade, aí você já começa a mudar as prioridades. Mas, no geral, é próximo ao evento, mas não na área quente. Conforme complexidade, com possibilidade de expansão, ou seja, é um evento de grande complexidade. A gente já sabe que às vezes o evento ele começa na barraca, começa até na viatura, o posto de comando, né? E ele já vai para um determinado cômodo, um prédio, que você já começa a pensar em eletricidade, proteção contra mau tempo, para você ter computador, você ter uma boa internet, energia elétrica, para você poder montar todo o seu material, né? Colocar um computador, um banner, tudo muito bem explícito e com bom material para você gerenciar de maneira adequada. Capacidade de prover vigilância e controle de acesso. Ou seja, você não quer, é aquilo que a gente já falou antes, você não quer qualquer pessoa entrando. É um ambiente com um bom controle de fluxo de pessoas. Eu não digo que de certa forma é restrito, mas ele não chega a ser proibido assim, porque você tem um fluxo de pessoas, mas é um fluxo bem limitado. Identificação do local, ou seja, com uma placa retângulo laranja com as letras PC em preto, 90 por 110 centímetros. Essa é a placa do posto de comando. Aqui segue alguns exemplos de posto de comando. Tá vendo? Vocês podem ver container, ônibus, são formas simples. Isso são situações já pré-programadas. Por exemplo, um ônibus ele já está preparado para ser um posto de comando, mas muitas vezes é uma escola, algum espaço assim adequado em que você coloca a placa, isola ele e utiliza aquele espaço. Instalações principais, área de espera, área de recepção e prontidão. Ou seja, cheguei no evento no dia seguinte para poder render o serviço. Vai para a área de espera, ou seja, um local onde você prepara o recurso para ser destinado. Registra a entrada de recursos, pessoal, viaturas, equipamento e ferramentas, viabilizando seu controle. Chegou um desencarcerador novo do quartel de Vila Isabel. Para onde é que eu vou mandar? Ah, não, vou mandar para a área quente C. Tá? Tem uns quadrantes, né? A, B, C, D, um exemplo. E aí eu vou mandar para a área C. Eu vou chegar e vou realocar aquele recurso ali na área C e vou registrar ali que tá lá, entendeu? Para não ter perda depois. Concentra os recursos operacionais disponíveis, designação na cena de forma inteligente, ou seja, fica um militar para cautelar. Ele pega, ele dá para aquele militar aquele recurso, ele faz um controle para saber. Por quê? Porque às vezes você tem a área quente é grande,
você tem material, e aí quando você vai pegar cada material, alguém levou para algum lugar, você já não sabe com quem está, onde está, entendeu? Então você precisa de um controle rígido para você saber onde cada material se encontra. Área de espera. Próxima cena, evitando gasto de tempo em deslocamento. Ou seja, material pesado, é muita coisa, as atividades são extenuantes. Você não quer algum local longe para você mandar uma viatura lá para buscar, não, é perto do local. Fluxo diferente de entrada e de saída, facilita o controle. Tamanho adequado para organização e expansão. Identificação círculo amarela com a letra E em preto, 90 centímetros de diâmetro. Ou seja, você tem uma certa facilidade de entrada e saída você precisa dessa entrada e saída, né? Porque é um fluxo alto de pessoas e de material. E o tamanho adequado para a organização e expansão, porque se for um grande evento, você já começa a se preocupar com outras coisas, porque às vezes o material é um desencarcerador, às vezes o material, às vezes o que vai chegar lá é um ABS. Então, você já começa a se pensar em locais para você estacionar, parquear a viatura e manter de maneira adequada, até para você ter um espaço e poder fazer uma manutenção de primeiro escalão, pegar um gerador, botar gasolina, você precisa de espaço para isso. Essa é a letra E para área de espera. Aqui alguns exemplos básicos, né? Por exemplo, desde a lona, que está o material, por exemplo, se a lona azul, o material está muito bem organizado, até o próximo espaço ali, que é um estacionamento de viaturas, que as viaturas estão parqueadas e a gente sabe, ah, não, ali está a viatura, beleza? Próxima instalação, área de concentração de vítima. Local onde são primeiro trazidas as vítimas e são constantemente monitoradas, estabilizadas pela equipe de APH até o transporte do hospital. Disposição em áreas, lonas ou tendas, conforme classificação: verde, amarela, preta, vermelha e preta. Cuidado com morgue. Morgue é a área preta. Por quê? Primeiro que você precisa de um espaço não muito longe do local, né? É difícil. Geralmente é sempre tudo muito próximo à área quente, mas não dentro dela. Na área morna, na área fria, um pouco mais afastado só. É um local plano, né? Um bom local onde você consiga atender a vítima e prestar os primeiros socorros, porque dependendo do posto do evento, quando são muitas vítimas, você precisa fazer algo primeiro ali. Aquilo que a SE já faz, principalmente em colisão, que a gente vê, que você já vem, são aqueles primeiros socorros para você já condicionar, fazer uma triagem e mandar para o hospital. Ah, não, vou mandar para o Salgado Filho, vou mandar para o Getúlio Vargas, e ele você já vai distribuindo para os hospitais. Disposição em áreas, para você poder ter uma triagem de vermelha, amarela, verde, amarela, vermelha, preta, você poder traçar o nível de prioridade. E cuidado com o morgue, porque vítima preta, nós não deixamos com as vítimas vivas, né? Ela fica numa área onde a gente possa respeitar o corpo, saber que tem um familiar para poder conduzir um familiar para poder identificar aquele corpo e para não trazer nenhum tipo de dano emocional ou psicológico, deixando a vítima amarela ou vermelha próxima à preta. Às vezes a vítima viva ela já está fragilizada e encontrar um parente dela naquela situação não é algo correto, não vai ser bom para o socorro por conta do dano psicológico que pode causar nela. Área de concentração de vítimas, fluxo de entrada e saída de vítimas, mais próximo à cena, mas não tão próximo, né? Um ambiente mais calmo e afastado. Fácil acesso, atender as viaturas e até helicóptero, porque dependendo do tipo de vítima que for, uma vítima vermelha, precisar ser feito algum deslocamento pelo GOA, você tem acesso. Então você consegue chegar com o helicóptero, botar a vítima lá dentro, embarcar e sair. Identificação: círculo amarelo com as letras ACV, em preto, 90 centímetros de diâmetro, como o caso dela. E aqui está um exemplo de área de triagem, onde aqui do lado, a gente tem escrito, né, a lista de prioridades. Vítima vermelha, prioridade 1, amarela,
prioridade 2, verde a 3 e vítima cinza prioridade 0, porque realmente a gente já não tem mais o que fazer por aquela vítima. E aí, aqui é um exemplo, né, das viaturas parqueadas, aqui próximo às áreas, e esses prédios são as visões onde estão sendo feitas o condicionamento de vítima. Até porque as ambulâncias já ficam perto. Porque triou, armou o hospital para onde vai, já parte já e vai entregar naquele hospital e voltar. Outras instalações de outros exemplos. Outras, base, funções logísticas. Pode ser um bom local para instalar o posto de comando. Identificação: círculo amarelo com a letra B em preto, 90 centímetros de diâmetro. Ou seja, é um local maior onde você pode botar o posto de comando e ter outros postos ao lado. Por exemplo, você dá para você ter o posto de comando e área de espera, porque aí você vai ter um bom lugar para estacionar a viatura. Um exemplo, às vezes, de base é quando a gente usa o posto de comando do próprio quartel. E aí você consegue ter uma sala com posto de comando, ele está perto da comunicação, e aí você vai mantendo os recursos ali próximos. Quando você tem condições de fazer isso. Então, se você não tiver, não tem. Mas se você tiver uma estrutura maior, até para você ter algum só, já é um adianto. Acampamento, local para descanso, higiene pessoal e alimentação. É muito importante vocês sabem, né? Que é importante você ter uma área para você poder descansar ali na divisão dos quartos de hora, por exemplo. Está na hora de trabalho, está na hora de descanso. Mas vai descansar onde? No chão? Não. Se tiver um local que possa botar um colchão, um banheiro para a pessoa poder urinar, poder tomar um banho, condicionar, limpar a farda, se alimentar. Tudo isso é feito no acampamento. Então, acampamento não é só propriamente a barraca em si, é a área de banho, alimentação e descanso. Ele base, diferença de ele base e ele ponto. Ele base, local de estacionamento, abastecimento e manutenção de helicóptero, ou seja, não é para buscar a vítima, é para estacionar e cuidar da viatura, do helicóptero. Aí, no caso, H em preto, 90 centímetros de diâmetro. Ele ponto, locais com possibilidade de aterrissar, decolar e que possa carregar e descarregar pessoas, equipamentos e materiais. Ou seja, você chega, você busca alguma coisa e sai, ou você leva pessoas, ou você busca identificação. Círculo amarelo com a letra H e um numeral 1, 2, 3 em 90 centímetros de diâmetro. Ou seja, para você saber, por exemplo, você tem mais de um heliponto, então você tem um H1. Ah, não, no H1 ele é para destino de entrega de material. Ou seja, então no H1 o helicóptero vai pousar para deixar o material para você chegar rápido lá. H2, vítima. Então, isso são exemplos, tá? Não quer dizer que o H2 seja vítima, não. É só um exemplo que eu citei. Ah, não, H2 vai ser para vítima. Então, vítima, eu vou lá, busco. Certo? E aqui são as letras das identificações. Estabelecimento do posto de comando. Materiais necessários. Identificação das instalações. Materiais de escritório, lápis, caneta, marcador, clips, fita crepe, papel, formulários e mapas. Formulários está em vermelho porque formulários já são pré-estabelecidos já. O SCI, ele já tem alguns, não são todos que a gente usa, mas alguns são utilizados sim. E quem tem boa noção sobre essas coisas são os militares que são formados no COS, né? Eles aprendem bastante sobre essa questão do uso do T-Card e de outros cartões para poder você anotar as informações e ter um condensamento de informações e objetividade. Aí vamos lá, pessoal, material, viaturas, croquis, planejamento. Hoje em dia, quando a gente vai montar um posto de comando, a gente tem muito a questão do acesso à internet, porque a, não tem porquê hoje, você não só com a internet cabeada, mas, por exemplo, a gente tem a Starlink, que é uma internet que funciona em qualquer local. Então, você, tendo uma tomada no notebook, você conecta, você consegue utilizar o Sigel, o OnCall. Então, você já informatiza muita coisa. Até para você usar o Trello, você ter o controle do material que entra e que sai. Mas quando a gente pensa até para ficar mais visível,
você ter um flip chart, um banner, algo nesse sentido, é extremamente vantajoso, porque você tem informação grande, clara. Você tem um quadro branco, algo nesse sentido, para você poder anotar, tá ali escrito. Ah, chegou tal coisa em tal horário. Chegou esse recurso, não, esse recurso já foi embora. Até para poder você lembrar. Porque o notebook, por mais que você tenha uma, duas telas, você minimiza, você tira. Quando você tem uma tela grande, você tem os seus objetivos ali escritos e você consegue desenhar bem. Qualquer autoridade que chegar, ela vai ver, ah, não, foi feito o esboço aqui da área quente. Foi dividido os quadrantes já. Ah, foi dividido onde está tal coisa, onde está aquilo, assim, assim, assado. Telefone para contato, está ali escrito naquele canto. Entendeu? Então vocês têm um controle muito maior de informações, você tendo um quadro grande, né? Tendo um flip chart, algo nesse sentido, para você ter um demonstrativo. Mas notebook, impressora, isso também é utilizado. E retomando aqui a gravação, senhores, esse aqui é o último slide. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Ainda teremos mais duas aulas e até a próxima.